Quanto mais você opera, menos aprende. Ouça isto. Durante anos, observei traders perderem capital de maneiras previsíveis. Um dos padrões mais comuns não envolve falta de estudo, nem desconhecimento técnico. O problema está em algo mais sutil: confundir movimento com direção. Há uma diferença fundamental entre estar ocupado e estar progredindo, entre operar muito e operar bem. Esta é a história de um trader que precisou aprender a parar para finalmente avançar. Daniel começou a operar em março de 2019, aos 28 anos. Na época, trabalhava como analista de sistemas em uma empresa de tecnologia em São Paulo. Tinha formação em engenharia da computação, raciocínio lógico bem desenvolvido e disciplina para estudar temas complexos. Sua renda mensal era estável, em torno de R$7.000, e ele havia economizado 15 mil ao longo de 2 anos especificamente para começar no mercado. Diferente de muitos iniciantes, Daniel não entrou movido por promessas. Não seguiu nenhum guru. Não acreditou em enriquecimento rápido. Ele conhecia as estatísticas. Sabia que a maioria perde dinheiro. Sabia que consistência leva tempo. Por isso, estudou 6 meses antes de colocar a primeira ordem. Leu 3 livros sobre análise técnica. Fez um curso online sobre mercado de futuros. Acompanhou análises diárias de profissionais experientes. Aprendeu a interpretar gráficos. Entendeu conceitos básicos de volume e fluxo. Decorou o funcionamento de indicadores técnicos. Quando finalmente abriu conta em uma corretora em março de 2019, sentia-se preparado. Seu plano inicial era simples: operar mini índice e mini dólar, sempre com stop loss definido, arriscando no máximo 2% do capital por operação, buscando alvos de 1 para 2 de relação risco-retorno. O primeiro mês foi exatamente como ele esperava. Daniel fazia 2, às vezes 3 operações por dia. Algumas ganhavam, outras perdiam, mas sempre dentro do esperado. No fim de março, seu capital estava em R$15.400. Lucro de R$400 em um mês. Pequeno, mas positivo. Mais importante, ele tinha seguido todas as regras. Abril foi semelhante. Pequenos ganhos, perdas controladas. Capital subiu para 16.200. Daniel estava confiante. Seu método funcionava. Foi em maio que algo começou a mudar. Daniel percebeu um padrão. Nos dias em que fazia apenas 2 operações, muitas vezes via outras oportunidades que ele deixava passar. Oportunidades que, olhando retrospectivamente, teriam gerado lucro. Ele começou a pensar: se cada operação oferece potencial de ganho, e eu estou deixando oportunidades na mesa, estou perdendo dinheiro por omissão. A lógica parecia impecável. Se 2 operações por dia podem gerar lucro, 5 operações podem gerar mais lucro. Se ele estava identificando 10 setups por dia, mas só operando 2, estava desperdiçando 80% do potencial. Gradualmente, ele aumentou a frequência. De 2 operações por dia, foi para 4. Depois 6. Em junho, estava fazendo 8 a 10 operações diárias. Em julho, 12 a 15. Alguns dias, chegava a 17 operações. Daniel não percebia, mas estava desenvolvendo um vício comportamental. Ele sentia a necessidade de estar posicionado. Ficar fora do mercado gerava ansiedade. Ver o gráfico se mover sem ter posição aberta parecia desperdício. Ele precisava estar dentro. A rotina se tornou exaustiva. Acordava às 8 da manhã para analisar a pré-abertura. Das 9 às 11, operava intensamente. Era o horário de maior volume, portanto, teoricamente, mais oportunidades. Das 11 ao meio-dia, monitorava posições ainda abertas, ajustava stops, estudava novos setups. Das 13h30 às 16 horas, voltava a operar. Das 16h30 às 18, revisava cada operação do dia, anotava erros, planejava o dia seguinte. Em média, estava fazendo 250 operações por mês. Mais de 12 operações por dia útil. E algo estranho acontecia. Seu capital não crescia, oscilava entre 14 mil e 17 mil. Subia um pouco, caía um pouco, voltava. Mas nunca progredia consistentemente. Daniel não conseguia entender. Estava estudando, operando,
aplicando técnica, por que não evoluía? A resposta estava nos detalhes que ele não observava. Primeiro, custos operacionais. Cada operação no mini-índice custava R$ 3,50 de corretagem, mais emolumentos e taxas de câmbio. Somando tudo, cada entrada e saída custava aproximadamente R$ 4,00. Com 250 operações por mês, Daniel pagava R$ 1.000 apenas em custos transacionais. Isso representava aproximadamente 7% do seu capital mensal. Antes de qualquer operação gerar lucro, ele já começava o mês com 7% de desvantagem. Segundo, qualidade versus quantidade. Quanto mais Daniel operava, menos seletivo se tornava. No início, ele só entrava em setups muito claros, quando todos os sinais estavam alinhados, quando a relação risco-retorno era favorável, quando a leitura de fluxo confirmava sua tese. Mas operando 12 vezes por dia, era impossível manter esse nível de exigência. Ele começou a aceitar setups medianos, entrava em movimentos menos definidos, forçava operações porque precisava operar. Terceiro, fadiga mental. Após 6 meses de operações diárias intensas, Daniel começou a cometer erros que nunca cometera antes. Abria posição comprada quando queria vender. Esquecia de colocar stop loss. Deixava perdas correrem além do planejado, porque estava cansado demais para tomar decisões rápidas. Sua capacidade de concentração estava deteriorada. Quarto, dependência psicológica. Daniel havia desenvolvido uma necessidade emocional de estar ativo. Quando passava um dia sem operar, por falta de oportunidades reais, sentia-se improdutivo, frustrado, como se tivesse desperdiçado o dia. Essa dependência de movimento o impedia de reconhecer que, muitas vezes, não operar era a melhor operação possível. Em agosto de 2020, após 1 ano e meio de trading intenso, aconteceu o ponto de ruptura. Foi uma quinta-feira. Daniel acordou cansado, mas ignorou. Abriu a plataforma às 9 horas. Nos primeiros 30 minutos, fez 3 operações, todas com prejuízo. Tentou recuperar. Fez mais 2. Mais prejuízo. Começou a sentir aquela pressão conhecida. A necessidade urgente de recuperar o que havia perdido naquele dia. Entre 9h30 e 15h30, Daniel executou 14 operações. 11 delas com prejuízo. Quando fechou a plataforma, havia perdido R$ 1.200, quase 8% do seu capital em um único dia. Ele olhou para a tela e, pela primeira vez em 18 meses, fez uma pergunta diferente. Não, o que eu fiz de errado operacionalmente? Mas por que eu estou fazendo isso? Daniel abriu a planilha de controle. Tinha operado aproximadamente 4.500 vezes desde março de 2019. Seu capital estava em R$ 12.800. Havia perdido 15% do valor inicial. Gastara cerca de R$ 18.000 em custos operacionais ao longo desse período, mais do que o capital inicial. Mas o maior custo não estava na planilha. Era a ausência completa de evolução real. Após 18 meses operando diariamente, Daniel não havia aprendido nada profundo sobre o mercado. Não tinha desenvolvido critério. Não entendia melhor suas próprias emoções. Estava apenas girando em círculos, executando movimentos sem direção. Ele fechou a conta por 3 meses. Não acessou plataforma. Não viu gráfico. Não acompanhou o mercado. Precisava distância para pensar. Durante esses 3 meses, Daniel releu os livros que havia estudado antes de começar. Mas dessa vez, com experiência prática, certas passagens ganharam significado que ele não havia captado antes. Uma delas o impactou particularmente. O trader amador opera porque o mercado está se movendo. O profissional opera porque identificou uma assimetria. Assimetria. Momentos em que o risco é desproporcionalmente menor que o potencial de retorno. Não movimento. Assimetria. Daniel percebeu que havia passado 18 meses confundindo as duas coisas. Em novembro de 2020, ele voltou ao mercado com uma regra radical. Operaria apenas um setup específico, uma vez por dia, no máximo. A nova rotina era minimalista. Das 8h30 às 9h, ele estudava o mercado, lia análises, observava fluxo internacional, entendia o contexto macro do dia. Das 9 às 10h30, ficava na plataforma monitorando.
Se o setup aparecesse, operava. Se não aparecesse, não fazia nada. Encerrava às 10h30, independentemente de ter operado ou não. Nos primeiros dias, a sensação era de vazio. Passar apenas 2 horas diante da tela parecia insuficiente. Ver oportunidades passarem sem entrar gerava frustração. Daniel precisava lutar ativamente contra a compulsão de operar mais. Mas algo começou a acontecer. Com apenas uma operação permitida por dia, ele se tornou extremamente seletivo. Antes de entrar, verificava tudo. Estrutura do gráfico, volume, fluxo, contexto macro, posição dentro do dia. Só entrava quando todos os fatores estavam alinhados. Muitos dias, essa condição não se materializava. Daniel ficava fora. No primeiro mês dessa nova abordagem, ele fez apenas 15 operações. Nos 18 meses anteriores, teria feito 300 no mesmo período. Seu capital não cresceu naquele mês, mas também não caiu. Permaneceu em torno de R$13.000. Nos 3 meses seguintes, Daniel manteve a disciplina. Aproximadamente 15 a 20 operações mensais. Capital oscilando entre 12.800 e 13.500. O ponto de virada aconteceu no 4º mês da nova rotina, março de 2021, exatamente 2 anos após sua primeira operação. Naquele mês, ele teve 18 operações, 11 ganhos, 7 perdas. Taxa de acerto de 61%. Mas mais importante que isso, a qualidade dos ganhos era diferente. Quando acertava, ganhava consistentemente mais do que perdia quando errava. Relação risco-retorno estava funcionando. Ao final de março de 2021, seu capital estava em R$15.200. Primeiro crescimento real e sustentado em 2 anos. Algo havia mudado. E não era técnica. Era comportamento. Daniel passou a entender que operar não era sobre estar ocupado. Era sobre estar certo nos momentos que importavam. Ele aprendeu a esperar. Aprendeu a ficar fora. Aprendeu que proteger capital era tão importante quanto ganhá-lo. A progressão foi lenta, mas consistente. No 2º ano da nova rotina, de novembro de 2020 a novembro de 2021, Daniel fez 180 operações. No ano anterior, sob a rotina antiga, tinha feito 3.000, redução de 94% na frequência operacional. Os resultados foram opostos. Capital cresceu de 13.000 para R$22.000, crescimento de 69%. Taxa de acerto subiu de 42% para 61%. Custos operacionais caíram de R$1.100 mensais para R$70 mensais, redução de 92%. Mas o mais importante não estava nos números, era o aprendizado. Pela primeira vez, Daniel sentia que estava progredindo. Cada operação tinha valor. Cada erro era estudado profundamente. Cada acerto, compreendido em detalhes. Ele não estava mais girando em círculos. Estava avançando. 3 anos depois, em 2024, Daniel opera com capital próprio de R$180.000. Sua rotina continua minimalista. Acompanha o mercado 2 a 3 horas por dia. Opera entre 12 e 15 vezes por mês. Mantém exposição calculada em cada operação. Protege capital sistematicamente. Estuda todos os fins de semana. Revisa cada trade da semana. Identifica padrões. Ajusta seu método. Ele não opera por ansiedade. Opera por convicção. Não busca movimento constante. Busca assimetria. Momentos em que o risco é pequeno e o potencial relevante. Não se sente trader porque está posicionado. Se sente trader porque está preparado. Recentemente, um conhecido que está começando no mercado perguntou a Daniel: "Quantas vezes você opera por dia?" Daniel respondeu: "O mínimo necessário." O conhecido insistiu: "Mas você não perde oportunidades ficando fora?" Daniel pensou por um momento antes de responder. Nos meus primeiros 18 meses, eu operava 12 vezes por dia e perdi 15% do capital. Nos últimos 3 anos, opero menos de 1 vez por dia e multipliquei o capital por 8. Oportunidade não é movimento. É assimetria. A história de Daniel não revela nenhum segredo técnico. Não ensina nenhum setup específico. Não oferece nenhum atalho. O que ela revela é algo que muitos preferem ignorar.
O sistema não precisa que você ganhe. Precisa que você opere. Corretoras ganham com giro. Cada operação gera receita para elas, independentemente do seu resultado. Plataformas ganham com volume. Quanto mais você opera, mais elas faturam. Educadores ganham com a promessa de que prática constante leva à maestria. Salas de operação precisam que você esteja presente todos os dias para manter a recorrência. Todos os incentivos no mercado estão alinhados para mantê-lo ativo. Nenhum deles está alinhado com a sua sobrevivência. Profissionalismo não é sinônimo de hiperatividade. Os traders consistentes não são aqueles que operam todos os dias. São aqueles que operam quando devem. Protegem capital quando necessário. Esperam quando apropriado. Entendem que ficar fora também é uma decisão profissional. Operar demais tem 3 custos ocultos que a maioria ignora. O primeiro é custo financeiro direto. Corretagem, spread, emolumentos, taxas. Cada operação custa dinheiro antes mesmo de você ganhar ou perder. Se você opera 250 vezes por mês, está pagando aproximadamente R$1.000 só para participar. Isso é 7% do capital de R$15.000 drenado mensalmente, antes de qualquer operação gerar lucro. Quanto mais você opera, mais precisa ganhar apenas para empatar. O segundo é custo de qualidade. Quando você opera 15 vezes por dia, é estatisticamente impossível manter alto nível de seletividade em todas. Setups medianos começam a parecer bons. Movimentos duvidosos parecem aceitáveis. Você força operações porque precisa estar ativo. Quantidade destrói critério. O terceiro é custo de aprendizado. Quando você opera 12 vezes por dia, não consegue estudar cada trade com profundidade. Erros se repetem porque você não tem tempo de analisá-los. Padrões não são identificados porque você está ocupado demais executando. Você está movendo peças sem entender o jogo. Há uma ilusão perigosa de que estar dentro do mercado o tempo todo significa estar aprendendo. Mas aprendizado real requer pausa, análise, reflexão. Requer distância, requer tempo para processar. Se 99% dos traders perde dinheiro operando excessivamente, forçando setups, reagindo a cada movimento, seguir exatamente o mesmo caminho não pode levar a resultado diferente. Essa é lógica pura. Se você quer estar no 1%, precisa fazer o que o 1% faz. E o 1% não opera 15 vezes por dia. Opera quando identifica a simetria real. Capital não é infinito. Energia mental não é infinita. Oportunidades realmente boas não aparecem a cada 5 minutos. Aceitar essas 3 verdades é o começo do profissionalismo. Daniel levou 2 anos para aprender isso. Perdeu capital, tempo e energia nesse processo. Mas aprendeu. E o que ele aprendeu não foi técnico, foi comportamental. Ele aprendeu que ser trader não é sobre estar posicionado. É sobre estar preparado. Operar muito não vai torná-lo bom. Vai apenas torná-lo cansado, pobre e frustrado. Operar bem, mesmo que raramente, vai torná-lo consistente. E consistência, ao longo do tempo, gera crescimento. A pergunta que você precisa fazer não é: quantas vezes eu operei hoje? A pergunta é: quantas dessas operações realmente importavam? Trading é uma profissão de risco matemático. Contrapartes existem em cada operação. Alguém está do outro lado da sua entrada. Esse alguém também estudou, também tem capital, também tem critério. A única vantagem real que você pode desenvolver é comportamental. Paciência para esperar momentos de assimetria, disciplina para seguir seu método, controle emocional para proteger capital, humildade para reconhecer quando o mercado não oferece nada. Nenhum desses atributos se desenvolve operando 15 vezes por dia. Todos eles exigem tempo, reflexão, maturidade. Exigem que você pare de confundir movimento com progresso. O mercado recompensa quem permanece, não quem gira. Capital é ferramenta de trabalho. Você não desgasta sua ferramenta por uso excessivo se quer que ela dure. Você a protege, usa quando necessário, mantém sempre em boas condições. Todos erram trades. Isso é inevitável. A diferença entre amadores e profissionais não está na taxa de acerto. Está no tamanho dos erros. Profissionais erram pequeno. Amadores erram grande.
Profissionais protegem capital. Amadores protegem ego. Disciplina não elimina perdas. Elimina ruína. Consistência não garante ganho imediato. Garante sobrevivência prolongada. E no mercado, quem sobrevive tempo suficiente, aprende. Quem aprende, evolui. Quem evolui, cresce. Daniel opera há 5 anos. Nos primeiros 18 meses foi um exemplo perfeito de tudo que não funciona. Hiperatividade, falta de critério, confusão entre movimento e direção. Nos últimos 3 anos e meio, tornou-se exemplo do oposto. Seletividade, disciplina, proteção de capital. A diferença não está em técnica. Está em postura. Ele parou de tentar provar que era trader operando muito. Começou a ser trader operando bem. Você não precisa estar posicionado para ser profissional. Você precisa estar preparado. Você não precisa operar todos os dias para evoluir. Você precisa estudar cada operação profundamente. Você não precisa aproveitar todo o movimento para crescer. Você precisa aproveitar os momentos certos. Quanto mais você opera, menos aprende. Quanto menos você opera com critério, mais aprende. Essa inversão é contra-intuitiva, mas verdadeira. O mercado vai continuar se movendo amanhã, e depois de amanhã, e no ano que vem. Não há pressa. Capital protegido hoje pode ser usado amanhã. Capital perdido hoje não volta. Muito esforço, pouco progresso. Essa foi a síntese dos primeiros 18 meses de Daniel. Pouco esforço, direcionado corretamente. Progresso constante. Essa é a síntese dos últimos 3 anos. A escolha entre essas duas trajetórias não é técnica, é comportamental. E comportamento pode ser mudado, mas só se você parar tempo suficiente para perceber que precisa mudar.